intenção, o Sérgio acabou de orar aqui, pelo pastor Plínio. Pastor Plínio, os irmãos conhecem bem, né? Esteve aqui conosco várias vezes, desde que vim para cá. Creio eu que Luizinho também o trazia, porque somos amigos, deve ter vindo aqui em outras oportunidades. Ok? Eu não. Em outras oportunidades também. Pastor Plínio, essa semana foi internado com Covid e o quadro extremamente grave. Obrigado, Levi. Agora à tarde, pastor Plínio precisou passar por um processo de hemodiálise porque seus rins já apresentam comprometimento. E eu tenho dito isso, né? Eu não costumo ser egoísta com algumas coisas. Eu acho que Deus é o dono da vida e Ele é aquele que dá e que tira a vida quando Ele bem assim entender. Tenho isso muito claro na minha cabeça. Mas eu tenho orado a Deus para que Deus nos dê o privilégio de continuar tendo pastor Plínio entre nós. Falo isso pessoalmente, porque é meu amigo pessoal, mas também pelo amor que tenho à primeira igreja batista em Magé. Estou aqui com o pastor Agostinho, a Leila, foram membros lá da primeira também. Bom tê-los aqui, vamos orar daqui a pouco. A primeira em Magé passou por muitos problemas, por muitas dificuldades, e eu me lembro que na posse do pastor Plínio, há 5 meses atrás, eu dizia da minha alegria em poder participar daquele momento, onde a igreja teria um pastor amoroso, carinhoso, piedoso, e o Plínio é. 5 meses depois, o pastor Plínio está passando por essa situação. Então eu peço a vocês que orem, e façam a oração egoísta que eu digo que a gente não pode fazer, né? Para que Deus tenha misericórdia de nós e poupe o pastor Plínio. Foi meu vice-presidente agora na associação, diretor do seminário. Sonhamos o seminário juntos, planejamos o seminário juntos, executamos o seminário juntos. E hoje, se eu tenho um grande amigo entre os pastores com que convivo, se eu tenho um grande amigo, esse grande amigo é o pastor Plínio Araújo de Almeida. Eu peço aos irmãos que orem por ele. Também, irmãos, essa semana é semana de gratidão a Deus. Deus nos deu alguns livramentos essa semana, não é? Queria chamar aqui a Adriana e o William. A Adriana foi fazer um exame de rotina e descobriu que tinha tido um infarto, né? A Adriana está aí inteira. Vem cá, Adriana, vamos orar por você. Franciane completou aniversário na última quarta-feira e hoje recebeu um presente. 6 horas da manhã um bandido assaltou lá em Magé, e vê-se que é um bandido bastante aplicado, porque pega no horário certo do trabalho, né? 6 horas da manhã, estava lá, melhor que a gente que perde a hora, né? Franciane, vem cá também. Vamos agradecer a Deus por seu aniversário, por sua vida, mas também pelo livramento de hoje. Semana passada, quando nós saíamos aqui da igreja, uma moto muito suspeita foi na nossa frente, ali num trecho bem escuro da estrada, 2 rapazes olhando para trás, só que a experiência faz a necessidade faz o sapo pular, né? Joguei o farolzão alto no retrovisor dele, acelerei o carro para cima dele, ele pensou 2 vezes e foi embora, ainda bem por isso. Não façam isso em casa, né? Não é a atitude correta, mas na hora eu acho que um 2.0 passaria por cima daquela motinha se precisasse, né? Então joguei o carro em cima e fui embora, e graças a Deus nós chegamos bem em casa. Vindo para cá hoje, tomamos uma fechada de um carro que tentou fazer uma ultrapassagem, jogou na frente de uma carreta, jogou para a gente teve que tomar um susto ali. Então Deus tem cuidado de nós, e os nossos anjos estão bem atarefados ao longo dessa semana. Vamos orar por isso. Quero convidar o pastor Agostinho. Pastor Agostinho é um amigo querido, também há muito tempo que eu não via ele, Leila. Pastor, vem cá, ore a Deus. Quero pedir a você que fique, você toda a igreja, né, que fiquem de pé, e vamos orar pelo pastor Plínio, como já foi orado, mas também por esses livramentos que o Senhor nos deu. Pastor Agostinho foi pastor comigo lá na primeira em Magé, cuidando de algumas das nossas atividades lá,
me viu, estava no meu concílio, né, Agostinho? Tá vendo? Estou ficando velho, rapaz, estou ficando velho. Está de cabelo branco e tudo. Pastor Agostinho é um querido, bom tê-lo aqui. Deus abençoe, seja sempre muito bem-vindo a esta igreja. E se não há nenhuma igreja ainda que você esteja aqui em Mauá, faça dessa a sua igreja, tenho certeza, tem muito trabalho aí para você, já fica a dica, né? Vamos orar ao Senhor com o pastor Agostinho? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido, ó Deus, maravilhoso para conosco, tem estendido as suas mãos, ó Deus, sobre a nossa vida. Assim, ó Deus, nós temos visto, ó Deus, e ouvido sobre esses agradecimentos, pessoas, ó Deus, que foram curadas por Ti, Senhor Deus, pessoas que foram livradas, ó Deus, por Ti. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, deixando que Seus anjos, ó Deus, estejam acampando, ó Deus, ao redor dos Teus servos. E que, ó Deus, nós possamos cada dia mais, ó Deus, Te adorar, cada dia mais, ó Deus, Te agradecer, ó Deus, por um momento tão difícil, ó Deus, que estamos vivendo. Assim, ó Deus, como temos sabido, ó Deus, da vida do Plínio, pastor Plínio, possa abençoar, Deus, o Teu servo, a Tua serva, a sua esposa, ó Deus. Tome o Teu servo ali no leito, ó Deus. Faça a Tua vontade, não a nossa, Senhor Deus. Mas entendemos, ó Deus, que o Senhor tem para o Teu servo é o melhor, Senhor. E não sabemos, ó Deus, a Tua vontade, mas que se cumpra, ó Deus, de acordo com o Teu querer, Senhor Deus. Seja, ó Deus, com o pastor André, ó Deus, nesse ministério, nesta casa, Deus, venha realizando o Teu trabalho, Senhor Deus, e venha, ó Deus, administrando a Tua igreja, ó Deus, abençoe o Teu servo, ó Deus, livra, ó Deus, o Teu servo sempre do mal, ó Deus, abençoe, ó Deus, a sua vida, ó Deus, deixe que os Teus anjos, ó Deus, estejam à frente e te conduzindo, ó Deus, o Teu servo. Pai de amor, nós Te agradecemos por tudo, ó Deus, agradecemos, ó Deus, por este culto de adoração, onde nós, ó Deus, vamos ouvir a Tua palavra, onde, ó Deus, nós vamos Te agradecer mais uma vez, ó Deus, mais um dia de vida. E aqui, ó Deus, nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa, ó Deus, continuar, ó Deus, com a Tua presença na nossa vida, e que possamos, ó Deus, Te servir cada dia mais, pois em nome de Jesus nós choramos e queremos Te agradecer hoje para todos sempre. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 114. Eu estou aqui já há algumas semanas estudando, né? Pensando qual a série de sermões que eu vou dar sequência. Eu gosto sempre de pregar em séries e acho que pregar em séries facilita muito a vida dos pregadores, né? Temos aqui pelo menos hoje 4 pregadores. Rapaz, o negócio aqui está ficando bom, hein? Vou até poder tirar férias aí, Preta. Vamos organizar. Tem Sérgio, tem Marcelo, tem Agostinho, tem William, tem uma galera aí que pode, com muita clareza, assumir o púlpito da igreja aqui e mandar ver. Eu vou comprar um pacote aí, para quando acabar a pandemia. Ainda tem a Rose, que de vez em quando dá umas cajadadas também. Tem a Maísa também, de vez em quando dá umas sacudidas no negócio. O Jô está em casa ouvindo, eu sei que ela está lá ouvindo também. Então eu posso tirar férias de novo, graças a Deus. Salmo 114. Salmo de número 114. Leia também quer pregar, Leia? Porque cantando eu sei que isso é uma tragédia. Deixa a Leia pregar aí semana que vem. Vou trazer um martelo e um prego para a Leia e ela prega. Salmo 114. Todo mundo achou? Foi até para mim? Ah, não vai dar. Vamos lá.
Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Em algumas versões, retrocedeu. Gosto dessa expressão, voltou para trás, porque é uma redundância muito própria do texto, né? Para poder dizer que é algo completamente enfático, está enfatizando a ideia de que o Rio Jordão retrocedeu. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros saltaram como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste atrás. Montes, por que saltaram como carneiros? E outeiros, por que saltaram como cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de águas. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao meu e ao seu coração a partir dessa palavra. Voltou esse aqui? Voltou? Não? Então eu vou nesse aqui mesmo, tá? Se eu fosse dar um título para esse sermão, eu o chamaria Entre o Desespero e a Esperança. Você sabe que o contrário de esperança é desespero. A gente se desespera quando a gente perde a esperança. E o salmista, ele está num lugar muito estranho. Eu já preguei esse salmo há algum tempo atrás, ou eu o citei há algum tempo atrás. Estou pensando em fazer uma série de sermões sobre os hinos. Preciso da consultoria da minha professora lá do seminário, a professora Westney, mas eu quero pregar sobre os hinos do cantor cristão, fazer uma série de sermões sobre a história dos hinos e como que esses hinos são importantes para a gente rememorar, trazer à memória aquilo que sustenta a nossa fé. E salmos nada mais são do que hinos. São textos cantados, normalmente em acrósticos. Vocês sabem o que é um acróstico? A Maísa sabe, né, mas que a gente aprende acróstico. Então você faltou essa aula. Acróstico é quando você escreve uma série de versos ou de frases que tem as iniciais que, colocadas na vertical, formam uma frase. Tem uma música do Roberto Carlos chamada Acróstico, Maria Rita Meu Amor, e ele começa, cada letra, ele começa uma frase dessa canção. Quando você chegar em casa, bota lá no YouTube, Maria Rita Meu Amor, é o nome da música que ele fez para sua última esposa, salvo engano, Maria Rita. E esses salmos, normalmente feitos em acrósticos, eram feitos para que as pessoas não esquecessem a lei e não esquecessem de cantar a esperança dos seus corações. Isso é uma metodologia de mnemônica, uma maneira de você gravar as coisas. Eu lembro que quando fazia faculdade, como se a gente parasse de fazer faculdade, né? Quando eu estudava pela primeira vez lá, a metodologia da pesquisa científica. Quem já teve essa matéria sabe que foi Deus inventou a faculdade e o diabo inventou a metodologia da pesquisa científica, porque você tem que colocar aquele troço do jeito que o professor entende que tem que ser. Então você tem que adivinhar o que o professor quer e depois fazer exatamente aquilo que o professor quer. E aí eu lembro que para fazer citação, como é que aprende a fazer citação? Depois eu fui dar aula disso, né? Eu vinguei todos os meus pecados, eu vinguei toda a minha ira naqueles alunos ali de metodologia. E eu criei uma sigla
para poder lembrar como é que eu faria ali a ordem da citação. E eu lembro que a sigla era ALELED. ALELED. Sempre lembrava do ALELED. Uma professora falou isso, eu nunca mais esqueci. O autor, o livro, a editora, o local, né? A edição e a data. Nunca mais eu esqueci. ALELED. Aprendi. Isso é acróstico. É para isso que serve, ou para isso que servia esses acrósticos. Em português não faz o menor sentido, mas em hebraico, cada palavra, cada frase do verso tem lá, por exemplo, você tem o Salmo 119, que também formava um acróstico a partir de todas as letras do alfabeto hebraico. Por isso que ele é grandão. Cada estrofe daquela começa com uma letra do alfabeto hebraico. E o Salmo 114, ele não está dentro desse escopo de acrósticos, mas ele também era um salmo muito cantado por quem estava no exílio da Babilônia. Um salmo que tentava nos falar, ou tenta nos falar a partir de 3 perspectivas. Todos nós somos marcados por 3 coisas, necessariamente: o passado, o presente e o futuro. Todos nós, sem exceção. Todo mundo tem um passado. Inclusive, isso que eu acabei de dizer já está no nosso passado. Eu tenho mania, gente, de ver vídeo de física quântica. Eu tenho problema de cabeça. Quando eu não tenho mais nada para fazer, quando eu já vi tudo, todos os comentaristas políticos, li tudo que eu queria ler, aí eu fico de madrugada vendo um canal lá no YouTube de física quântica. Ontem a Josiane ficou falando comigo lá do banheiro um tempão e eu estava nem aí para ela, estava pensando na dimensão espaço-tempo. Eu estava em outra dimensão, na 4ª dimensão. Não, entendeu, Preto? Eu falei, entendi o quê? Não estava nem sabendo o que ela estava falando. E estava lá, o cara, a tese do cara era: por que você não pode se lembrar do futuro? Olha que coisa louca que seu pastor escuta de vez em quando, né? Por que você não pode se lembrar do futuro? Aí você fala assim: porque não aconteceu ainda, mas isso é para a gente que é mortal. Para o pessoal da física, tempo não existe, né? Tempo é só uma questão matemática. O tempo para o pessoal da física é só uma variável. Não tem nada disso que a gente pensa que tem, não, que é certinho, cronológico, tudo coisa da gente. Mas para a física, sei lá, tem uns demônios lá que agem naquele meio daquele troço lá, que eles conseguem explicar o inexplicável. Mas enfim, todos nós somos travados por essa dimensão temporal: o passado, o presente e o futuro. Entendemos que o presente é o que importa. O presente é o que importa. Aprendemos que importante é viver o presente. Isso não é mentira, é verdade. Quantos abraços a gente deixa de dar no presente por causa de coisas do passado ou, quiçá, por coisas do futuro, né? Eu me lembro que mês passado a gente perdeu muito nessa pandemia. E nessa pandemia nós perdemos um grande amigo também, que era o pastor Carlos Meneguzzi. E eu comentei no grupo da igreja que eu dei um tchau para Meneguzzi de dentro lá da loja de conveniência, lá do posto de gasolina, mas eu não sabia que aquele era o último tchau que eu estava dando para um amigo querido. Então acontecem essas coisas. O presente é que importa. É no presente que estão as nossas dores, é no presente que estão as nossas angústias, é no presente que estão as nossas alegrias, é no presente que estão nossas tristezas, é no presente que a vida acontece. A vida não acontece no passado, a vida não acontece no futuro, a vida acontece agora. E o agora é importante. O agora marca a nossa existência. O agora marca a nossa vida. O salmista sabia disso. O Salmo 114 é um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. E talvez você nunca tenha percebido a beleza desse salmo. Talvez você nunca tenha percebido a grandiosidade desse salmo.
que para mim está na galeria dos melhores textos do Antigo Testamento, porque como eu tenho dito a vocês, e eu acho que essa série de sermões vai ser em Salmo mesmo, a teologia dos Salmos. O que são os Salmos? A teologia dos Salmos é a teologia de baixo para cima. Nos Salmos vocês têm expressões genuínas de corações humanos angustiados, alegres, entristecidos, preocupados, sentindo-se amparados. Por exemplo, você tem um salmista que diz assim: o Senhor é meu pastor e por isso nada me falta. Mas você também tem um salmista dizendo: até quando os ímpios vão ficar aí tirando onda com a minha cara, Deus? Você tem um salmista dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Mas tem um outro dizendo assim: Senhor, até quando? Até quando? Você tem um salmista dizendo: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu já disse que isso aqui não é para tirar onda com o inimigo, é para perdoar o inimigo. E você tem um outro salmista que fala assim: feliz aquele que pegar o filho do meu inimigo e esmagá-los contra a pedra. Salmos são textos do coração humano, cheio de André Daniel naqueles negócios, cheio de vontade ruim também, cheio de vontade boa também, porque os salmos nascem do coração do homem, são cânticos a Deus, que refletem aquilo que esses homens estão sentindo, são cânticos genuínos, de almas que estão desnudadas diante de Deus. E talvez o que nos falte hoje, pela hipocrisia da religião, é a alma desnudada diante de Deus. Irmãos, eu não posso dizer a vocês que a minha oração tem sido: Senhor, faça a sua vontade, não. Nesse ponto, façam vocês essa oração, deixa eu fazer a minha. Eu não quero que Deus faça a vontade dele, não. Se a vontade dele for que meu amigo volte para casa, eu não quero que aconteça isso. Eu não posso ser hipócrita. Mas às vezes a nossa necessidade da religiosidade é tão ampla, tão profunda, assim: eu vou orar igual Jesus orou, para ver se eu consigo fazer Deus perceber que eu estou legal. Está entendendo? Tem hora que a gente é tão cético, a gente que acha que consegue ser cético com Deus. Olha, eu vou fazer essa oração aqui. Quem nunca fez essa oração, que atira a primeira pedra. Olha, eu vou orar do jeito certinho, para Deus ver que eu estou fazendo certo e Ele fazer aquilo que eu quero. Ah, quanta hipocrisia. Mas também faz parte do jogo, é do jogo também. Deus não fica chateado com isso, não. Mas às vezes nos falta essa nudez de alma diante de Deus que tem no salmista. E está decidido, acho que a minha série de sermão vai ser em Salmo mesmo. Falta muitas vezes em nós essa certeza de que não está nada oculto diante de Deus, que Deus não vai ser persuadido por minhas próclises, ênclises e mesóclises. Depois você procura no dicionário o que significa isso, né? Esse: ó Deus, colocar-me-ei diante da tua presença para falá-lo-á. Essas palhaçadas que a gente escuta aí de vez em quando, que acho que nem Deus entende. Foi pega o dicionário, eu entender o que esse cara está falando. Às vezes a gente acha que consegue persuadir a Deus com as nossas palavras efusivas e bem organizadas. O salmista não: feliz é o cara que pegar o filho do babilônico e explodir com o moleque contra a pedra. Isso é sentimento de gente de Deus, gente? Mas é sentimento de ser humano, que não tem vergonha de dizer para Deus o que está no seu coração, mas que também não pode ter vergonha de ouvir de Deus: olha, esse caminho não é o caminho correto. E essa teologia dos salmos é que apresenta para nós a grandeza da relação desnudada com Deus. Nós desempenhamos papéis sociais, mas diante de Deus não tem esse negócio. Diante de Deus só tem Ele e nós, e uma alma nua. É importante entendermos isso, a necessidade dessa nudez de alma diante daquele que nos sonda e nos conhece,
nos conhece nas entranhas, conhece as nossas vísceras. Já leram isso no texto bíblico? Que Ele conhece nossas entranhas? O que tem nas nossas entranhas, gente? Você sabe, né? A depender do que você comeu, então. Maísa, tá rindo de quê? Comeu feijoada no almoço? Deus conhece o que está nas nossas entranhas. Deus conhece as nossas maiores imundícies. E não obstante a isso, Ele nos ama como um pai ama um filho. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, Ele não se esquece de nós. Então o Salmo traz essa alma desnudada. E quando a gente lê esse Salmo, a gente vê que o presente pode ter um efeito avassalador na nossa vida. O presente pode destruir a nossa existência. Só o presente pode nos destruir. O presente pode ter um efeito avassalador quando a gente perde a noção de quem somos e quando a gente perde a noção da nossa própria história. O exílio, meus irmãos, era a mais dura realidade que aquele povo podia ver. O exílio era uma tragédia. Os babilônicos não eram em nada simpáticos. Volto-me ao Salmo 137, aquela expressão do salmista, filha da Babilônia que há de ser destruída, feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse sentimento era o sentimento de quem viu o seu filho ser esmagado contra a pedra. Eu quase que toda vez que cito o Antigo Testamento e falo do exílio, eu digo, olha, os velhos foram abandonados, os bebês foram esmagados, assassinados, as mulheres foram estupradas, os jovens foram levados presos, os campos foram destruídos, os muros foram destruídos, a casa de Deus foi destruída, o templo foi destruído. O exílio da Babilônia não deixou pedra sobre pedra. Não havia nada naquela realidade que fosse mais dura do que o fato de nem sequer conhecer mais a sua história. O presente daquela gente estava diante deles. E a realidade deles era a mais dura que eles poderiam viver. Meus irmãos, a nossa geração, vive o pior momento da nossa geração. Nós estamos nos piores dias. Acho que a irmã Terezinha é a mais velha de todas aqui hoje. 88, vai fazer em setembro, né? 90 em setembro. 90 anos. Depois lá tem a irmã Sebastiana, que está pelas minhas contas com os 85, né? Irmã Sebastiana, que inclusive pode estar nesse mês, não é isso? Esse mês é Maria, né? Finalzinho do mês é Maria e Marli. E o povo vai ficando velhinho ali, com seus 90. E a caçulinha aqui deve ser Letícia ou Lucas. Ou, não, Maísa não, Maísa tem cara de nova, mas ela é velhinha já. Acho que é o Lucas. Nem a irmã Terezinha, nem a Maitê, que é a nossa ovelhinha mais caçulinha de todas, que não está aqui hoje, viveram uma experiência tão dura como nós estamos vivendo agora. Meus irmãos, essa semana, hoje, depois da EBD, eu saí de casa e fui a Suruí para o sepultamento da irmã de uma professora da escola que sou diretor. A segunda irmã dela que morre em um mês. E anteontem morreu a prima. Ou seja, em um mês ela perdeu 2 irmãs e uma prima. Para a Covid. A nossa geração não viu isso. Irmãos, eu estou num jeito tão doido que outro dia um amigo meu colocou a foto da mãe dele para dar parabéns e eu botei aquele coraçãozinho de força e falei meus sentimentos para ele.
lá no Facebook. Não estou brincando, não. Aí depois eu corrigi. A gente está tão acostumado a ver morte, que você acaba, é automático. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Mas foi tão automático, uma foto em preto e branco, ele abraçando a mãe. Falei, pronto, morreu, pá, meu sentimento. Depois eu fui ver que era aniversário da velha, velho. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Repito, a vergonha quem passa sou eu. Né? Não basta eu fazer guti-guti na barriga de uma mulher grávida que não estava grávida, né? Tem que fazer vergonha no Facebook também para todo mundo ver. Né? Depois eu conto a história da mulher grávida para vocês. Interessante que a morte já não nos, pelo menos a mim, não está mais causando a perplexidade que causaria antes. Quando uma moça de 30 e poucos anos morre, a gente se pergunta de imediato, meu Deus, morreu de quê? Aí você fala assim, morreu atropelada, morreu de bala perdida, é uma tragédia. Agora, quando a Covid está justificando morte de pessoa de 30 e poucos anos, isso é uma loucura. Mas morreu de Covid, como se fosse isso salvo-conduto para a morte não nos causar mais dor. Nós vivemos o pior momento da nossa história. Se a gente for tirar um retrato do presente, nós entraremos em desespero. Se formos olhar para o presente como ele se apresenta para nós, nós estamos no nosso exílio, o lugar de terra arrasada. Se formos olhar para o retrato, meu Deus, quantas perdas nós tivemos no último ano. Quantas perdas. Só a Vaninha lá do Sérgio perdeu o pai e 2 tias, salvo engano. Num espaço de tempo de 6 meses. Quantas perdas. E acumulando-se dores sobre dores, a gente nem se cura de uma dor, já está levando rasteira de outra, e mal se cura de uma. Ano passado nós perdemos a Regiane, que era uma amiga nossa, demorou muito, veio Jaqueline, e quase que foi mais um, e a gente vai tomando dores sobre dores, como se o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, em algum momento tivesse ficado anestesiada. É o pior momento da nossa história. Não sei você, mas já sentiu algum alívio quando alguém morre? Você fala assim, morreu de quê? Foi Covid? A pessoa fala, não foi não. Né? Quando alguém não morre de Covid, a gente está ficando feliz. Vocês estão noção do que é isso? A gente fica menos triste, né? Para não usar a expressão feliz. Ainda bem, pelo menos vai ter velório. Olha o nível que nós chegamos, gente. Nós estamos comemorando a possibilidade de nos despedir das pessoas que amamos porque não foi Covid. Isso é loucura. Espero eu que ninguém veja isso novamente, nenhum de nós precise passar por isso de novo. Nós vivemos no nosso exílio. E como eu disse, a vida é marcada por 3 momentos, não tem jeito. É presente, é passado e é futuro. E o nosso presente é avassalador, o nosso presente é desesperador, e é aí que entra o Salmo 114. Semana passada eu preguei pouco, Marta falou que hoje eu podia ficar à vontade, hoje eu vou até às 10 sem dificuldade. Marta que falou, pastor, pregou muito pouco hoje, semana que vem fica até 9h30. Amém, Marta? Vou só até às 8. Precisamos lembrar do nosso passado. O Salmo 114, como eu disse, é o salmo de um momento avassalador. E olha o que o salmista diz. Depois que o povo saiu do Egito, depois que o povo foi para o lugar onde Deus estava, o mar viu. Mar vê, gente? Mar não vê, mar não tem olho. Mas o mar viu. E o que o mar fez? Se abriu. O Rio Jordão viu e voltou para trás.
Os montes viram e saculejaram. O que fazia tudo isso acontecer? Diz o salmista: a pura presença do Senhor. O presente era avassalador, mas eu conhecia o passado. Meus amigos, nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos conhecer os marcos de fé que Deus deixou na nossa vida. O presente, por mais desesperador que seja, não apaga as experiências onde os mares se abriram diante de nós. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez o Jordão retroceder, o Deus que fazia os montes saculejarem, não está diante ou distante de nós. O Deus que fez tudo isso está e sempre esteve no meio de nós. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Caso contrário, seremos uma geração de desesperados, porque o presente é, de fato, desesperador. É importante que você traga à memória, traga ao seu coração, traga à sua mente momentos em que diante de você o mar se abriu. Todos vocês têm isso. Todos nós vivemos experiências em que nós temos a certeza absoluta de quem interviu soberanamente foi aquele que é, que era e que há de vir. Todos nós temos marcos de fé na nossa vida em que a gente sabe que se não fosse a boa mão de Deus, nada do que aconteceu teria acontecido, e nós não podemos esquecer disso. Por mais que o presente seja apavorante, desesperador, preocupante, Deus não está distante. Quantas vezes o mar se abriu diante de você? Quantas vezes o Jordão retrocedeu diante de você? Quantas vezes você percebeu que o monte sacudiu? Quantas vezes Deus acalmou a tempestade do seu coração? Quantas vezes Deus apaziguou a ventania que tomava conta do seu ser? Não vai ser diferente. Um dia nós olharemos para esses 2 anos fatídicos e nos lembraremos do quanto Deus foi bom conosco neste tempo, apesar das nossas dores. Às vezes a tristeza do hoje não nos permite olhar para aquilo que Deus já fez em nós e através de nós ontem. E isso engendra ingratidão. Isso nos leva à ingratidão. É óbvio que o que faz doer é o agora. Ninguém nunca vai me ver dizendo a outra pessoa: não chora não. Não fica assim não. Melhora essa cara. Isso é papo de quem não tem o que dizer. Nunca. Nunca. Jesus chorou. Por que você não vai chorar? Chora mesmo. Clama mesmo. Reclame se for preciso. Trava a luta lá, como o anjo travou lá no Vale de Jaboque. Jacó travou com o anjo lá no Vale de Jaboque. Vai lá. Só não esqueça de quem você é e de quem ele é. Só não perca a noção de que ele age soberanamente quando ele quer agir soberanamente. Só não perca a noção de que ele é o Criador e que você não sabe absolutamente nada, nem sobre você mesmo, enquanto ele tem todos os seus fios de cabelo na palma de sua mão.
Não esqueça que você não sabe onde que você estava quando Ele criou todas as coisas. Não esqueça que você não pode compreender a mente dEle. Não esqueça que você não pode compreender os desígnios dEle. Não esqueça que Ele é o não. É importante olhar para trás e ver aquele dia, aquela hora em que Deus agiu soberanamente na sua vida. Porque Ele faz isso o tempo inteiro. Qual foi o pior dia da sua vida? Você já passou por ele. Todos nós já sobrevivemos aos piores dias da nossa vida até hoje. E por que fizemos isso? E por que fizemos isso? Porque Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. No exílio, a vontade daquela gente era olhar para o passado e falar assim: se Deus é isso tudo mesmo que dizem os meus pais, que o Mar Vermelho se abriu, que o Rio Jordão voltou, que os montes fumegaram, por que Ele não está aqui nos resolvendo o problema? Por que Ele não está aqui nos tirando dessa terra horrível, dessa situação terrível? Mas não foi isso que o salmista fez. O salmista, quase que num ato de desespero, ele para de orar a Deus e ele começa a clamar para a terra. Ele para de falar com Deus. Olha o que ele diz: treme terra na presença de Deus. É como se ele dissesse assim: gente, ô terra, você não está vendo que Deus está aqui não? Ô mar, você não está vendo que Deus está aqui não? Vocês não estão percebendo que Deus está aqui, mas na verdade quem não estava percebendo que Deus estava ali era Ele. Era Ele que tinha perdido a esperança, era Ele que estava desesperado. E nessa condição de desespero ele olha para trás. E ele busca marcos na sua vida, marcos na história do seu povo, que o levava a compreender o presente. Meus amigos, não se deve fugir do presente. Se você foge do presente, você corre risco dele se tornar um passado aprisionador. Fugir do presente te leva ao risco de lá na frente, quando este presente já for um passado, você está aqui preso nele. O povo tinha perfeita consciência do que era o exílio. O povo tinha perfeita consciência que o mar naquele dia não tinha se aberto, que o rio não tinha retrocedido, que os montes não fumegaram. A sensação da presença de Deus não estava mais entre o povo. Muitas vezes nós sentimos que a presença de Deus não está em nós e não está no meio de nós. Muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle das coisas. Muitas vezes nós achamos que Deus fez assim: quer saber? Vivam, vocês que lutem. Muitas vezes nós achamos que nossas orações não passaram do teto, que Deus não está nos ouvindo, que Deus está fechado para o nosso clamor. Muitas vezes nós nos percebemos completamente distantes de Deus, porque o mar não se abre, o rio não volta, os montes não fumegam, Deus não faz nada. Deus está no barco dormindo, como no sermão da semana passada. Muitas vezes isso acontece. Pastor, comigo isso nunca aconteceu não, então você não é gente, porque aconteceu com Jesus. Quem disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, na hora em que eu mais precisava de você, você me desamparou, você me abandonou, você me deixou aqui sozinho. Jesus falou isso.
Jesus falou isso. Essa era a sensação do coração dele. E muitas vezes essa é a sensação do nosso coração. Só que esta não foi a última frase de Jesus. A última frase de Jesus foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ao mesmo tempo que o passado nos traz marcos do que Deus já fez, o presente apresenta muitas vezes situações apavorantes, amedrontadoras, de sensação de abandono, de sensação de descaso, de sensação de completa solidão. Nós sabemos o nosso futuro. O salmista sabia que a terra um dia voltaria a tremer. O salmista sabia que um dia o mar voltaria a se abrir, que o Jordão voltaria a retroceder. Porque embora as circunstâncias sejam desfavoráveis, ele conhecia o poder de Deus e conhecia em quem ele devia depositar a sua esperança. Ele sai de um lugar de desespero que o presente lhe apresentou. E com base em tudo aquilo que Deus já fez, ele consegue olhar para frente e ver que coisas grandes Deus fará no meio de nós. Esse salmo, o Salmo 137 e todos os salmos do exílio, todos eles vieram antes do Salmo 126. Toda essa perspectiva, toda essa expectativa que eles tinham da ação de Deus, da atuação de Deus, daquilo que Deus faria, da esperança que eles tinham, daquilo que Deus podia fazer em seus corações, na sua mente, no meio do povo, acontece no Salmo 126, porque quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de riso, nossa língua se encheu de cântico, então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida alguma com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nós um dia estaremos com a boca cheia de riso, com o coração cheio de júbilo, porque Ele tem cuidado de nós. É tempo de chorar, é tempo de lamentar, é tempo de rasgar as vestes, é tempo de deixar de comer como Davi fez. Mas haverá um tempo em que todas essas coisas passarão e nós temos que estar firmes para esse tempo. Porque Deus fez e Deus fará. Por mais que o hoje seja terrível, nós sabemos o que Ele fez em nós no passado. E por isso confiamos naquilo que Ele fará no futuro que é dEle. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da pandemia, Ele é o Senhor do universo, Ele não perdeu o controle, Ele está no meio de nós. E isso nos é suficiente. Um dia a nossa boca vai estar cheia de cânticos. Não vai ser 2020, 2021, quiçá 2022, que vai dizer quem é que Deus é. Mas é aquilo que Ele fez lá na sua vida e tem feito ao longo deste tempo, mas que nós só teremos maturidade para entender quando estivermos do outro lado. Quando novos desafios se colocarem diante de nós. Quando novas situações aparecerem diante de nós, e nós olharemos para trás e veremos
tudo aquilo que Deus tem feito conosco e tem feito em nós. E aí nós cantaremos: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança que temos é a presença manifesta, pura e suficiente do Senhor de todas as coisas sobre as nossas vidas, em nossas vidas e entre as nossas vidas. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele encha a nossa boca de júbilo e a nossa língua de cânticos, porque grandes coisas tem feito Ele por nós e por isso nos alegramos. Ainda que estejamos num momento de choro, de dor, de preocupação, de tristeza, Ele tem cuidado de nós. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.